Existe uma pergunta que está deixando praticamente toda a torcida do Fluminense intrigada. Se existe interesse, se existem conversas e se o nome do Nino é tratado como prioridade por tanta gente, por que essa negociação ainda não aconteceu? E quanto mais informações aparecem, mais parece que existe uma peça desse quebra-cabeça que a torcida ainda não conseguiu enxergar. Porque em alguns momentos surgem notícias otimistas, em outros a sensação é completamente diferente. Então hoje eu quero fazer uma coisa diferente da maioria dos vídeos que você encontra por aí. Em vez de simplesmente repetir manchetes, vamos juntar tudo o que aconteceu nos últimos dias, separar o que é fato, o que é apuração de bastidores e o que ainda é interpretação, para tentar responder uma única pergunta: o que realmente está travando a negociação por Nino? E eu já adianto uma coisa: depois de analisar tudo isso, a minha visão sobre essa história mudou bastante. Primeiro, vamos separar a expectativa de realidade. É fato que o nome de Nino desperta enorme interesse da torcida. É um jogador identificado com o clube, com história construída nas Laranjeiras e que naturalmente faz qualquer possibilidade de retorno ganhar enorme repercussão. Também existem informações divulgadas por veículos e canais que acompanham diariamente o Fluminense, indicando que existe movimentação envolvendo essa negociação, entre elas apurações repercutidas pelo Hora do Flu e também pelo canal do Lessa. Mas existe uma diferença muito importante aqui: movimentação não significa acordo, conversa não significa contratação. E talvez seja justamente esse o maior erro que nós, torcedores, cometemos em praticamente toda a janela de transferências. Agora vem uma pergunta que muda completamente a discussão: será que o problema é realmente dinheiro? Porque quando uma negociação demora muito tempo, a tendência é imaginar que existe divergência apenas no valor. Mas quem acompanha o mercado há muito tempo sabe que muitas vezes o problema não está no preço, está na forma de pagamento, está no parcelamento, está nas garantias, está nas exigências entre os clubes, está em detalhes que dificilmente chegam ao conhecimento da torcida. E se esse realmente for o cenário dessa negociação, muita coisa começa a fazer mais sentido, porque passa a existir uma explicação lógica para algo que parecia contraditório: notícias positivas convivendo com uma negociação que ainda não foi concluída. Só que existe outro detalhe que, sinceramente, eu acho que está sendo pouco comentado. Talvez essa negociação nunca tenha sido apenas sobre contratar um zagueiro. Pensa comigo: se o Fluminense consegue concretizar uma operação desse tamanho, não é apenas uma posição que ganha qualidade. Existe um fortalecimento do projeto esportivo, existe uma mensagem para o mercado, existe um aumento de confiança da torcida, existe um impacto que vai muito além de um nome específico. E justamente por isso eu tenho a impressão de que o clube precisa tomar muito cuidado para não transformar uma negociação importante em uma obsessão que possa comprometer outras necessidades da janela. Porque toda janela tem tempo, toda janela tem orçamento, toda janela exige escolhas. E essa talvez seja a pergunta mais interessante de todas: até que ponto vale insistir? Em algum momento é preciso mudar a estratégia? Ou um jogador com o peso do Nino justifica esperar um pouco mais? Agora, lembra da pergunta que eu fiz no começo do vídeo? Por que essa negociação ainda não aconteceu? Depois de juntar todas as informações que surgiram recentemente, sinceramente eu chego a uma conclusão diferente do que eu tinha alguns dias atrás. Eu não vejo elementos para euforia, mas também não vejo elementos para pessimismo. Vejo uma negociação que parece depender justamente daqueles detalhes que quase nunca aparecem nas manchetes e que muitas vezes são os responsáveis por definir uma contratação. Por isso, eu acho que o maior erro da torcida hoje seria transformar expectativa em confirmação. Enquanto não existir anúncio oficial, assinatura ou confirmação por parte dos envolvidos, tudo precisa ser tratado com responsabilidade. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando em muitas discussões sobre esse assunto. Agora eu quero saber sinceramente a sua opinião. Se dependesse apenas de você, o Fluminense deveria continuar insistindo até o fim pela volta do Nino, ou já passou da hora de partir para outro nome do mercado? Eu vou ler todos os comentários, porque sinceramente essa é uma discussão que divide completamente a torcida e que pode dizer muito sobre o que o Fluminense deve fazer nos próximos dias.